Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Como foi a sua noite? Como está sendo o seu amanhecer? É muito bom saber que você está aqui e nós estamos felizes nesta manhã, mais uma vez, para juntos nos alimentar com essa palavra maravilhosa. Esse é o nosso Manhã com Palavra e eu sou a missionária Ivailza Marques. Se você não é inscrito no canal, faça isso, se inscreva, ative o sininho das notificações. Olha só, não esquece não, deixa seu gostei, é muito bom para o crescimento do canal e para que a plataforma indique esse vídeo para mais alguém, tá bom? Assim eu conto com você. Nós estamos lendo o Evangelho segundo escreveu Mateus e nós já estamos no capítulo de número 12. Olha que presente, que privilégio que nós temos de continuar lendo esse evangelho, conhecendo um pouco mais. Mas, irmã, eu já li, que bom que você já leu. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque se você for convidado algum dia para falar sobre esse evangelho, você já leu, você já releu, e eu estou feliz por isso. Olha só, nós encontramos aqui que esse evangelho, ele foi escrito, Mateus escreveu especialmente para os judeus. Eu já falei aqui isso em outro vídeo. E qual foi o propósito? Provar que Jesus é o Messias, o Rei eterno. O autor é Mateus, também conhecido como Levi. Olha que coisa maravilhosa. E sabe qual é o versículo-chave desse evangelho? Do capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir. Não vim abrogar, mas cumprir. Eu não vim deixar de cumprir, eu vim cumprir. Jesus cumpriu toda a lei. Então nós vamos ler hoje o capítulo de número 12, mas antes nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela noite que tu nos concedeste. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse lindo amanhecer. E nós te pedimos, Senhor, nesta hora que tu fales conosco através da leitura deste capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Abençoa cada um que está comigo nesse devocional. Dá um dia na tua presença. Responde, Senhor, às suas necessidades. Tu és o Deus que ouve, o Deus que responde e o Deus que cuida de todos nós. Continua conosco, Senhor. Amém. Vamos ler então? Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você, tá certo assim? Então tá bom. Vamos lá, capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a comer espigas, a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar aos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus
tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhe rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra a mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boa coisa do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Olha isso, vai vendo. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui, quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem,
anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse aos que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Essa foi a leitura do capítulo de número 12. De número 12 do Evangelho de Mateus, que nós estamos lendo hoje. E se você prestou atenção e se você puder reler, faça isso. São ensinamentos maravilhosos que Jesus vem ensinando a esse povo. Olha só, quando começa esse capítulo, diz que naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. E os discípulos de Jesus começaram a colher as espigas para se alimentar. E foram logo, e Jesus foi logo colocado na parede, como a gente diz. E olha só, os fariseus haviam estabelecido 39 categorias de atividades proibidas nos sábados. Havia as coisas que eram proibidas fazer no sábado. Mas aí Jesus, ele aproveita isso aqui para ensinar uma lição. Ensinar para todos aqueles que ele era Senhor do sábado. E ele querem cumprir a lei? Ótimo. Então lembra de Davi, quando estava com fome e entrou e comeu os pães da proposição. E aí ele vai ensinando uma lição maravilhosa. Esse episódio que ele se refere de Davi está registrado em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo de 1 ao 6. Você pode depois pegar a sua Bíblia e ler